E eu quero nessa noite convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 1 Coríntios, capítulo de número 9. Eu vou usar como base uma situação do apóstolo Paulo e eu quero meditar com você nesses próximos minutos sobre a proibição de entrada de pessoas perfeitas. Esta é uma questão que tem, durante algum tempo, pairado no meu coração, não é de hoje. John Burke, ele foi o pastor titular, não sei se ainda o é, da Gateway Church, uma igreja bastante proeminente nos Estados Unidos. E é dele essa expressão. Na verdade, ela é um livro de um pouquinho mais de 400 páginas, e ele conta a história um pouco daquilo que Deus fez, daquilo que Deus realizou na Gateway. Para quem não sabe, talvez alguns músicos aqui vão lembrar, mas temos muitas músicas que foram traduzidas justamente da Gateway. A Lagoinha mesmo chegou a fazer um CD todo voltado com as músicas que eles lá produziram. E o livro de John Burke, ele inspirou inúmeras igrejas no Brasil e no mundo, justamente por aplicar princípios bíblicos e de nos relembrar algumas coisas que muitas vezes nós nos esquecemos. Nesta semana, no nosso pequeno grupo multiplicador dos adolescentes ali, nós lembrávamos algumas coisas que, como às vezes, tudo se torna comum para nós. Nós estamos tão acostumados, muitas vezes, a vir para a igreja, a sentarmos nos mesmos lugares, a fazermos as mesmas coisas, e aí, dominicalmente, nós repetimos o processo e entramos naquilo que nós chamamos de automoção, de você fazer algo, muitas vezes, sem pensar, você faz no automático. Só que a adoração não pode ser realizada no automático. Nós não podemos esquecer de quem nós éramos. E muitas vezes nós nos esquecemos. Como assim? Amados irmãos, é bom a gente lembrar que se você está aqui nesta noite, é porque o Espírito Santo primeiro te permitiu aqui estar, chegar em paz e em segurança. Se você está aqui esta noite para adorar ao Senhor, foi porque de alguma maneira o Espírito Santo usou alguém, usou a oração de alguém para que Cristo fosse revelado a você, para que os seus olhos espirituais fossem abertos. Se você aceitou a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, é bom a gente lembrar que até a fé salvadora não vem de nós, vem dele. Tanto que naquele texto que todos nós conhecemos, o apóstolo Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 2, ele vai declarar o quê? Que olha, pela graça vocês foram salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, é presente de Deus. Por quê? Ou para quê? Para que ninguém se glorie. Amados irmãos, se nós estamos aqui, realmente foi porque Deus fez tudo. Ele te revelou, se revelou, Ele te deu tudo que foi necessário para que você tivesse vida plena com Ele. E nós precisamos olhar ainda além, porque a partir do momento que você entregou a sua vida a Cristo Jesus, você não se tornou perfeito, você continua imperfeito, você continua em obras, você continua sendo trabalhado, a ponto de Paulo declarar em Filipenses 1,6 o quê? Aquele que começou a boa obra em minha vida, ou em nossa vida, ele vai o quê? Completar. Você continua em reformas, há muitas arestas, há muitas situações que você e eu precisamos ser trabalhados. E a igreja é justamente o lugar dessas pessoas imperfeitas, essas pessoas que estão cheias de falhas, cheias de defeitos, cheias de pecados, porque não há ninguém que não peque. A ponto de Paulo declarar na sua carta aos Romanos, capítulo 13, o quê? Que todos pecaram. E destituídos estão o quê? Da glória de Deus. Amados, a gente precisa trazer à memória, nós somos imperfeitos. E nós precisamos a cada dia dessa graça, dessa misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas.
E quando a gente começa a entender tudo aquilo que Ele fez por cada um de nós, começamos a ter um olhar diferenciado para as pessoas que estão ao nosso redor. Eu me lembro de certa feita de um pastor conhecido, que está até lá em São Gabriel do Oeste, e ele falava que durante uma das suas viagens, ele foi a uma igreja na região sul do nosso país, e que as pessoas, os membros da igreja, cada um tinha o seu controle do portão eletrônico, do portão ali de estacionamento. Então, assim, só entrava na igreja quem tinha o controle. E ele falou assim, olha, essa é uma igreja que acolhe as pessoas, ou uma igreja que diz assim, olha, nós estamos bem aqui, olha, nós somos salvos, mas nós somos bons e não queremos nos misturar com ninguém, porque misturar dá trabalho, misturar pode mudar o status quo da situação, e enfim. A gente precisa lembrar quem nós somos, de onde nós viemos, o que Deus fez, para a gente entender que a igreja de Cristo, ela é formada por pecadores, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Então, amado irmão, quando você vem à igreja, fique tranquila, porque somos todos pecadores, somos todos carentes dessa graça, dessa misericórdia de Deus. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais a gente vai tendo o vislumbre de quão perigoso, de quão degradante é o nosso coração, de como pequenos pecados começam a incomodar de uma tal maneira, porque à medida que vamos nos aproximando da grandeza do Senhor, vamos começando a olhar para o nosso coração e vendo e fazendo o mesmo que Pedro fez ali no barco. Quando Jesus opera o milagre da multiplicação dos peixes ali, depois de uma noite inteira sem pescar, ele lança as redes em respeito ao mestre. E aí, quando então eles recolhem os peixes, qual que é a expressão que Pedro usa? Senhor, afasta-te de mim, se afasta, porque tu és um homem santo e eu sou um homem pecador. Todos nós somos imperfeitos, amados irmãos. E a igreja precisa lembrar disso. A igreja, ela é imperfeita, a noiva de Cristo, ela está sendo trabalhada pelo noivo, para que ela de fato seja apresentada sem mácula, sem ruga. Mas enquanto nós estamos aqui, nós estamos nesse processo de lapidação. E essa igreja, ela experimenta uma grandiosidade de situações. O mundo está em crise. Ele está em crise pode deixar aí, ele está em crise de identidade. As pessoas não sabem mais quem são. As pessoas estão em crise em relação a pertencimento. Elas estão em crise em relação a valores morais e éticos. E nós estamos no meio de tudo isso. Eu brincava hoje de manhã com a Ana. Eu falei, olha, chega lá na Universidade Federal com uma camisa, sou XXXY, para ver o que acontece na Universidade Federal. Para quem não sabe, ou XX é XY, ou você é homem ou você é mulher, não tem meio, biologicamente dizendo. E nós estamos no meio de tudo isso, desse turbilhão de situações. Nós temos que estar preparados para toda essa situação. E nós temos que estar preparados para alcançar pessoas imperfeitas como nós somos imperfeitos. E toda vez que alguém chegar, nos lembrarmos que este é um lugar de pessoas imperfeitas, de pessoas que estão buscando mais de Deus, que estão buscando mais o Senhor. E uma das crises que nós temos, e a primeira que eu quero destacar, é a crise de confiança. Como nós estamos vivendo tempos tenebrosos, não é?
onde ninguém mais confia em ninguém. E aí a questão que muitas vezes fala-se, ou até usa-se termos bíblicos, né? Maldito homem que confia no homem, eu não confio em ninguém. E isso se alastra para todas as situações dos nossos relacionamentos humanos. Eu não confio no meu patrão, que não confio no meu empregado, que não confio no meu esposo, na minha esposa, que não confio no meu filho, não confio no meu pai. Nós estamos numa crise de confiança, porque muitas vezes o caráter não está sendo desenvolvido, valores não estão sendo desenvolvidos. Nós estamos vivendo tempos onde está buscando se normatizar o que é errado. O que é errado agora passa a ser certo, mas se você quiser ser certo, né, não vai dar certo. Nós estamos vivendo essa crise aonde nós precisamos justamente desenvolver uma obediência à palavra de Deus. Crise aonde nós vivemos em uma cultura de infidelidade, de lealdade. Irmãos, como essa palavra lealdade tem sido jogada no lixo. Nós estamos vivendo uma geração onde não há confiança, onde não há lealdade. E o chamado do Senhor a sermos, ou para sermos diferentes, envolve vivermos uma cultura de diálogo, de autenticidade. Uma cultura onde nós precisamos chamar as pessoas a conversar, a dialogar, a buscar, mostrar o que cremos, por que cremos. Deixe-me fazer novamente uma ponte com a Escola Bíblica Dominical. Nós estamos aqui estudando a nossa confissão de fé. E para muitos, para que estudar isso? Eu já disse aqui, se tem uma coisa que me irrita profundamente, é quando a pessoa diz, próximo de mim, porque na EBD eu já sou PhD. Irmão, se você fosse de fato PhD na palavra de Deus, você seria a pessoa mais humilde da face da terra, porque quanto mais a gente sabe de Deus, mais a gente conhece a Deus, mais o nosso coração é quebrantado, mais humildade há no nosso coração, e mais desejo da presença do Senhor temos. E quando você vê assim, que eu não preciso estudar a Bíblia, eu não preciso escola dominical, eu não preciso porque eu já sei. Querido, cuidado, que você pode estar mais longe da presença de Deus do que você imagina. Fazendo novamente uma ponte com o que nós estudamos hoje pela manhã, lembra que a palavra de Deus fala? Servo inútil, apartai-vos para o lago de fogo. Servo inútil. De nada adianta ser servo se o nosso coração não está totalmente voltado para o Senhor. E nós precisamos dialogar com essas pessoas e mostrar o caminho, mostrar que vale a pena confiar em Deus, vale a pena depender de Deus, mas para isso precisamos ser autênticos. Não podemos viver um cristianismo onde nós falamos o que nós não vivemos, porque no mundo já há inúmeras pessoas assim. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu vivo. Você tem que buscar a Deus, mas eu não busco. Você tem que ter intimidade com Deus, mas eu não tenho. Você tem que ter um bom relacionamento, ser um ótimo pai, ser um ótimo marido, mas eu não sou. A igreja precisa estar preparada para essa situação, para essa crise de confiança. E nós precisamos estar justamente preparados. Provérbios 3, de 5 a 6, diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Quer dizer, confia de todo o coração, confia em Deus, busca em Deus, e busca ser a esperança que o mundo precisa nesse tempo. Porque o que mais temos são pessoas perdidas. Amados irmãos, às vezes, para quem está, a Silvia e Companhia Limitada, que está dentro das escolas, podem atestar o que eu vou dizer.
A nossa geração, a geração que está aí, está mais perdida, como diriam nossos avós, do que cego em tiroteio. O que você vai ser? Eu não sei. O que você vai fazer? Eu não sei. Que caminho tomar? Não sei. O que você vai estudar? Não sei. É tudo não sei. Precisamos mostrar, dizer, e precisamos ensinar a confiar. Busca o Senhor, confia nele, e Ele vai fazer a vontade dEle acontecer na sua vida. A segunda coisa que a igreja tem que estar preparada para enfrentar, e aqui eu tenho que tomar alguns cuidados, que diz respeito justamente àquilo que nós dizemos como tolerância. Por quê? Porque eu vou usar o termo, eu tenho que usar o termo e tenho que explicar por que eu estou usando esse termo para não gerar problema. Temos que ser inclusivos. Como igreja do Senhor, o nosso chamado é para incluir e não excluir. Mas por que eu estou dizendo assim, eu estou tendo cuidado com o termo? Porque quando você usa esse termo hoje, ele te leva para um outro entendimento que não tem nada a ver com cuidado, nada a ver com justamente nós colocarmos essa pessoa no seio da família cristã. Nós vamos, como igreja, precisar sermos tolerantes. Em que sentido? Quando Paulo escreve aos Gálatas, capítulo 6, o verso 2 e 3, ele diz assim: olha, levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo, porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo ele se engana. Tolerar é entender que muitas vezes eu vou ter que pegar alguém e caminhar com ela, levar a carga dela. Por que eu coloquei a fotinho de uma criança com síndrome de Down? Porque dia 21 de março agora foi justamente Dia Internacional da Criança, né? Da pessoa com deficiência. E a gente vê como ainda há intolerância em relação àquelas pessoas que possuem algum tipo de deficiência. Seja ela com Down, seja ela autista, seja ela deficiente motora, enfim, cega e outras coisas mais. A igreja ela precisa ser tolerante. Eu lembro aqui, você vai bem lembrar, né, da filhinha da irmã Lilian. Lembra? 220. Chegava aqui pulando lá dentro, lá correndo tal. E às vezes a gente via pessoas torcendo o nariz assim. Será que essa criança não vai ficar quieta? Será que não vai? Irmãos, criança com hiperatividade é assim. E a gente tem que amar. A gente precisa se adequar. A igreja ela precisa ser tolerante. Entender que ela vai ter pessoas com deficiências, entender que vai ter pessoas com inúmeros problemas. E por que tolerar? Porque nós somos imperfeitos. Filipenses 1,6, eu preciso lembrar, como eu disse anteriormente, Deus está fazendo uma obra. Nós precisamos gerar uma cultura de aceitação, que diz, venha como está, do jeito que você está. Pastor, você não sabe da minha vida, você não sabe o que aconteceu na minha vida, venha como está. Agora, a palavra de Deus também me leva a desenvolver uma cultura de crescimento, que vai dizer o quê? Você vem como está, mas pela palavra você não ficará como está. Há uma diferença. Ao chegar, a gente vai ter que pegar a ovelha, tirar lá os carrapichos dela, lavar e entregar novamente agora limpinha, cheirosinha, bonitinha. A igreja imperfeita é a igreja que justamente entende, eu preciso aceitar. Mas isso não significa passar a mão no pecado, mas é cuidar daquela pessoa até que a imagem de Cristo seja resplandecida naquela pessoa. Terceira questão,
ou crise que nós enfrentamos é justamente da verdade. Nós vivemos um tempo onde as pessoas querem ter justamente o seu ego simplesmente afagado, o seu coração afagado. Hoje nós estamos vivendo tempos que realmente são complicados, porque você não pode dizer nada que a pessoa já se dói, por mais que você diga em amor. Se aconteceu alguma coisa que ela não gostou, ela vira a cara com você e te transforma no inimigo ad eterno. É a realidade. As pessoas não querem ouvir verdades. As pessoas não querem ouvir aquilo que de fato nós precisamos ouvir. Por exemplo, hoje pela manhã, na escola dominical, eu vou ficar fazendo essa ponte porque eu quero que você entenda. A escola dominical não é um programa que alguém inventou e que estamos aí simplesmente porque não temos nada o que fazer da vida e a gente vem domingo de manhã para criar mais alguma coisa e falar, estamos trabalhando. Mas é um lugar de fato onde a gente esmiuça a palavra e cresce através dela. E nós falávamos justamente sobre o quê? Irmãos, Jesus fala, Sermão da Montanha, capítulo 7, que nos últimos dias alguns chegariam dizendo, Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome nós expulsamos demônio, em teu nome fizemos milagres. E Jesus vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, maldito, porque eu não vos conheço. E a gente vê assim, mas são sinais que a pessoa tem intimidade com Deus, a pessoa, ela profetizou, falou coisas que aconteceram, ela expulsou demônio, ela curou. Como que Deus vai dizer para ela, se afasta de mim para o lago de fogo e enxofre, a perdição eterna? Como? Se os sinais apontam para a santidade de vida, pelo simples motivo que quem opera milagre é o Senhor. Quem comunica o que vai acontecer é o Senhor. Quem expulsa demônio é o Senhor. E Ele pode usar quem quer, a hora que Ele quer, como Ele quer. Simples assim. Se eu estiver aqui pregando e vidas se converterem, não fui eu que as converti. Não foi a minha palavra que as converteu. Não foi a minha didática ou qualquer outra coisa humana que levou elas a reconhecer a Cristo. Foi tão somente o Espírito Santo de Deus. Nós estamos vendo uma geração que não quer ouvir a verdade. João capítulo 18, verso 38, a primeira parte, Pilatos chega para Jesus e pergunta, então, o que é a verdade? E a tragédia para Pilatos é quando Jesus vai responder, Pilatos vai conversar com os judeus e não deixa Jesus responder, mas o que é a verdade? Verdade é vivermos em um mundo caído por causa do pecado. A verdade é que todos nós buscamos o nosso próprio mau desejo. A verdade é que por escolha pessoal, nós deixamos Deus de lado. Eu li ainda essa semana a história completa, eu já tinha ouvido parte dela, e aí eu entendi, alguém contando os pormenores, logo após a queda das Torres Gêmeas nos Estados Unidos, em 2001, se não me falha a memória, as pessoas foram perguntar lá para Billy Graham, onde estava Deus? E a gente conhece a história da filha dele respondendo algumas coisas, mas a filha foi perguntar ao pai, o pai estava internado, e o pai deu as respostas. E algumas delas foram, Deus estava no mesmo lugar quando nós, como cidadãos, expulsamos Deus das escolas, nós expulsamos Deus da nossa vida diária, quando nós expulsamos Deus do nosso cotidiano. Ele estava lá. Quem expulsou a Deus? Não foi ele, fomos nós. A verdade é que Cristo é de fato o único caminho.
E não adianta, mas pastor, a pessoa é tão boa, a pessoa é tão legal, a pessoa é tão camarada, ela só não tem Cristo Jesus, mas olha, o resto, se ela não tiver Cristo, que é o fundamental, e ela morrer, ela vai perecer. Nós precisamos levar a palavra, precisamos levar a verdade. E precisamos, para isso, desenvolver uma cultura de humildade encarnada. O que é humildade encarnada? É você realmente conversar, dialogar, dizendo, olha, a palavra diz isto. O Senhor manda dizer isto a você. Eu estou falando isso, não é porque eu quero deixar você brava comigo, não é porque eu quero deixar você irritada comigo. Eu estou falando isso porque, por Deus te amar, Ele quer que você leve uma vida realmente a sério com Ele. Irmãos, como a gente ouve muito, porque a igreja machuca, fulano me machucou, porque eu abandonei a igreja, porque, querido, lá no trabalho, a gente descasca cada abacaxi, as pessoas falam tanta coisa, muitas vezes humilha, xinga e tantas coisas, e você não fala assim, a partir de amanhã eu não vou mais trabalhar. Você vai trabalhar, porque você tem um tal de boletos para pagar. Aí você vai engolir o orgulho, e vai lá trabalhar. Mas eu estou machucado, eu estou ferido. Não interessa, você tem coisa para fazer, compromisso para quitar. Agora, quando a verdade é dita, nós nos magoamos, machucamos, por mais que ela seja em amor. Entenda, a gente precisa desenvolver uma cultura de relacionamento real e sincero. Não adianta a gente dizer, eu sou crente, mas a nossa vida não demonstrar isto. Não adianta eu dizer, eu sou crente, mas eu não dou testemunho de que eu sou cristão. Não adianta dizer que eu sou crente, mas eu não estudo a palavra de Deus, eu não tenho prazer em meditar na palavra de Deus, eu não tenho prazer em falar com Deus através da oração. Você pode ser o maior contribuinte financeiro da instituição, mas se a sua vida não estiver arraigada no Senhor, de nada adianta. É preciso, de fato, mudança de vida. Eu falava hoje pela manhã sobre isso, O irmão Ney não está aí. Foi onde aconteceu o aniversário, aí antecipado dos 90 anos do nosso amado irmão Ney, e algumas pessoas deram testemunho ali, de vida, daquilo que Deus realizou, de como nós estamos aqui hoje por causa da família do seu servo, que começou esse trabalho, que levou à frente. E a questão era justamente, olha, o irmão Ney é um exemplo, que a gente pode dizer assim, eu quero ser igual, mas eu preciso me lembrar que o nosso exemplo não é irmão Ney, o nosso exemplo é Cristo, o padrão é um pouco mais elevado, é muito mais elevado. E viver a Cristo não é fácil, amados irmãos. Ser cristão não é fácil. Se você falar para mim que ser cristão é fácil, eu vou chegar para você e fazer uma consultoria, falar, me ensina. Porque às vezes, como Davi, a gente tem vontade de mandar um abençoado, fala, Senhor, você não quer promover ele logo, ou para o céu, ou para o inferno mais rapidamente? Às vezes o desejo do nosso coração é esse. Às vezes você tem uma pessoa que não gosta de você, e a Bíblia manda você amar. Não está dizendo para você ter sentimentos de amor por aquela pessoa. Ela está dizendo, você tem que amar como eu te amei. Você tem que perdoar porque eu te perdoei. Você tem que dar água se ele te pedir, dar pão se ele te pedir. Isso você não pode fazer pela sua própria força, a não ser que o Espírito Santo derrame sobre você graça e poder. Deus não me chama a ter relacionamento com as pessoas porque eu sou legal. Deus me ordena a ter relacionamento com as pessoas, porque a igreja é uma grande família,
E família, irmãos, vamos ser sinceros, não é? Família de vez em quando tem tanto arranca-rabo, tem tanto problema, não é? Igreja não é diferente, mas a gente caminha porque a gente entende, Deus está no centro de tudo isso e eu preciso obedecê-lo. Eu preciso reconhecer quando eu estou errado. Eu preciso reconhecer quando eu estou falando demais. A verdade ela precisa ser dita. Quarto, nós precisamos entender que nós estamos diante de um problema de quebrantamento. Diante de tantos desafios, de tantos problemas que nós estamos vivendo, nós estamos criando cascas. Nós estamos ficando enrijecidos, endurecidos pelas circunstâncias da vida e nos tornamos insensíveis. Às vezes, eu não sei se eu me desespero ou choro às vezes, porque a gente está vendo uma geração se levantando que se alguém estiver aqui precisando de alguma coisa, ela faz que nem o levita, que nem o fariseu, ela passa longe. Não é comigo, não é problema meu, eu não sou pago para isso. Nós estamos vivendo uma geração de corações completamente enrijecidos, endurecidos. Só que uma igreja que cresce, uma igreja que avança, uma igreja que se desenvolve, uma igreja que entende que ela precisa desenvolver uma cultura de quebrantamento. 1 Pedro 5,6 vai dizer assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Se humilhe diante de Deus, se humilhe diante da poderosa mão de Deus. Eu preciso aprender a me quebrantar, a me derramar. Senhor Deus, me perdoa, porque ao longo dos dias, das semanas, dos meses, eu tenho me tornado insensível em relação à Tua obra, eu tenho me tornado insensível à Tua graça e ao Teu amor. Eu não sinto mais no meu coração aquele primeiro amor. Eu não tenho vontade de Te adorar, eu não tenho vontade de Te louvar, eu não tenho vontade de falar do Teu nome. Senhor, quebranta o meu coração, cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. O desespero de Davi é: Senhor, não retire de mim o Teu Espírito. Amados irmãos, se nós não estamos chorando por vida, se nós não estamos chorando pela situação e as mazelas que o mundo tem passado, nós precisamos reavaliar o que de fato é ser cristão. João capítulo 4, logo no início nós temos o quê? E era-lhe necessário passar por Samaria, porque o judeu não queria saber de Samaria, não queria saber de samaritanos, mas aquilo que eles não queriam saber, Deus queria, Deus se importava, e Cristo foi até Samaria. Precisamos criar uma cultura de esperança, de mudanças. Jó capítulo 14, verso 7 vai dizer: porque há esperança para a árvore que, se for cortada, ainda se renovará e não cessarão os seus renovos. Há jeito, há esperança, desde que haja quebrantamento real e verdadeiro. Precisamos entender e mudar essa cultura que nós estamos vivendo de ausência de integridade sexual. Hoje, falar assim para o jovem, para o adolescente se guardar para o casamento: credo, que negócio fora de moda, não tem esse negócio não, a gente tem que fazer test drive. A palavra que a gente ouve dentro do arraial de Cristo é: se eu não fizer um test drive, como é que eu vou saber que o casamento vai ser bom? Não há diferença nenhuma. Corações insensíveis. Nós estamos vivendo, amados irmãos, uma situação muito séria
de homens e mulheres presos no vício sexual, presos na pornografia, e todos dizendo: mas eu paro como quiser. Fala para um alcoólatra que quando é que ele para? Quando ele quiser. Fala para alguém que está lá nas drogas: eu paro a hora que eu quero. O que nós temos de escândalos sexuais dentro da igreja são inúmeros. As pessoas não querem vida de santidade, elas não querem realmente abrir mão dos seus desejos. Amados, isso tem um nome chamado hedonismo. A busca pelo prazer. Pastor, mas você não sabe, o meu esposo não faz relação comigo, a minha esposa não faz relação comigo e vice-versa, como se isso fosse justificativa para você buscar aquilo que não deve. Está com problema no casamento? Procura ajuda. Simples assim. Porque à medida que vamos nos desviando dos caminhos de Deus, mais a gente vai se afastando. E aí acontecem adultérios, Amados irmãos, o apóstolo Tiago, ele vai dizer algo que muitas vezes nos esquecemos. Ele fala que o pecado é como uma gestação. Ele começa aqui na cabeça, e aí você vai dando vazão àquilo, e aquilo ali vai crescendo, se desenvolvendo, até que o pecado, o ato nasce. Uma pessoa quando trai uma outra, trai o cônjuge, trai a namorada, trai não sei o quê, é porque na cabeça dela, no coração, isso já estava acontecendo há muito tempo. Só precisou do momento para dar o gatilho. Salmo 119, verso 9 diz assim: como pode o jovem manter a pureza da sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra, vivendo com a palavra de Deus, meus amados. Precisamos viver uma cultura de restauração. Mateus 11, 28 declara: vinde após mim, ou venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Está cansado, está deprimido, está enfermo, venha até o Senhor, vá até o médico dos médicos, vá até Ele. Mas o nosso coração não permite, a dureza do nosso coração não permite. Nós estamos com um problema financeiro, nós tentamos resolver tudo com a nossa própria força primeiro. Nós estamos com um problema de saúde, buscamos todo mundo. Aí depois que dá tudo errado, que a gente não consegue, a gente vai para Deus. Ou quando a gente ora para Deus, a gente faz aquele tipo assim: Senhor, vai lá, cuida, faz um milagre. Mas a gente não se quebranta diante de Deus, a gente não se derrama diante de Deus. A igreja ela precisa ter e entender que precisamos viver de fato um quebrantamento real e genuíno. Você vai saber quando o avivamento chegar, quando cada um de nós de fato entender: Senhor, Tu és santo, Deus, Tu és santo, eu sou pecador, Deus, obrigado porque a Tua graça me alcançou, obrigado, Senhor Deus, porque o Teu amor me encontrou, obrigado. E você começa a ter um sentimento de gratidão. Por último, a igreja tem que estar preparada para lidar com a solidão das pessoas que estão ao redor. Nós estamos muitas vezes, amados irmãos, sozinhos em meio à multidão. Nós estamos aqui, uma média aí de umas 70, 80 pessoas, talvez, um pouquinho menos. Mas muitas vezes você pode ter entrado aqui com um sentimento de solidão e sair daqui com um sentimento de solidão. Você está no meio de pessoas, mas ainda assim sair daqui com o coração vazio, porque não há conexão, não há relacionamentos. E muitas vezes nós não queremos relacionamentos. Nós estamos muitas vezes sozinhos em meio a inúmeros amigos virtuais. Você olha lá no Instagram, seguido por 700 pessoas, Facebook, lá 1.000 e poucos, 4.000 amigos. Mas qual que é esse amigo que na hora que você precisa está junto de você?
Qual é esse amigo que na hora que você precisa vai dizer, vem aqui, vamos orar. Eu preciso de você, eu não tenho forças. Muitas vezes nós não temos forças nem sequer para orar, mas o nosso coração é tão orgulhoso que a gente não consegue pedir ajuda. Me ajuda a orar, me ajuda a falar com Deus, porque eu estou distante, eu estou me afastando. Nós estamos vivendo na solidão, e Deus nos chama a viver uma cultura de união e de família. Um dos textos que George Miller, que sustentou ali quase 10 mil crianças ao longo da sua vida nos orfanatos, um dos textos que ele mais gostava é o que está em Salmo 68, versos 5 e 6, quando diz assim: Pai de órfãos e juiz de viúvas é Deus, e no seu lugar santo Deus faz que o solitário viva em família. Liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Ah, pastor, mas eu sou sozinho, porque você não conhece a minha família, você não conhece os meus pais, o que eles fizeram, Deus está dizendo que Ele é pai de órfãos, Ele é pai de viúvas, de viúvos, porque Ele é Deus. Amados irmãos, nós, como filhos, muitas vezes fomos decepcionados e machucados por nossos pais. Às vezes nós, como pais, machucamos, decepcionamos nossos filhos. Mas a gente precisa lembrar que nós temos um Pai que é perfeito, um Pai que é amoroso, um Pai que realmente excede toda a nossa compreensão, e que cuida, nutre, protege, preserva as nossas vidas. E Ele quem faz com que o solitário viva em família. Nós precisamos entender que a igreja ela precisa estar ciente de que pessoas solitárias virão, e que elas precisarão pertencer, sentir-se amadas, sentir-se cuidadas. Essa semana eu ouvi uma situação, eu fiquei só ouvindo, né? Eu estava fazendo um trabalho com um aluno e eu vi duas moças. Se você vê alguém por aí parecido comigo, não é? Você pode saber que é o professor Moretti. Tá? Para quem conhece ele, sabe que a gente mais ou menos foi separado na maternidade. A gente nasceu, ele na Coreia do Norte e na Coreia do Sul. Não preciso entrar em detalhes, mas é um professor muito querido, amado. E essas duas meninas falavam ali, eu só estava ouvindo. Porque o professor, ele é muito legal, porque ele me chamou de filha. Ele também me chamou de filha. Sabe o que as meninas estavam dizendo? Talvez elas não foram chamadas pelos seus pais de minha filha. E aquela pessoa se tornou importante para elas, se tornou referência para elas, porque se dispôs a dizer: olha, você é minha filha, vem cá, você é minha filha, e a abraçar e a acolher. Nós estamos encontrando pessoas que talvez nunca foram chamadas de meu filho, minha filha. E a igreja tem que estar preparada para isso. Amados irmãos, somos uma igreja imperfeita, com pessoas imperfeitas. E isso tem que estar claro nas nossas vidas. A gente tem que realmente colocar uma placa lá dizendo: olha, gente, proibido a entrada de pessoas perfeitas, porque pessoas perfeitas, primeiro, se houverem, Deus já promove. Mas eu preciso entender que nós estamos aqui como pessoas imperfeitas, que precisam da graça, do amor de Deus, para lidar e gerar uma cultura de confiança, de tolerância, de verdade, de quebrantamento, e que leve os solitários a viver em intimidade com Deus. Amados irmãos, nós precisamos muito da graça de Deus.
E muitas vezes você e eu não nos damos conta do quanto. É impossível viver essa vida sem Ele. É impossível viver essa vida sem a força dEle. Nós precisamos ser essa igreja que entende o mundo que nós estamos vivendo, que precisa ser cuidada, que precisa ser amada, que precisa ser discipulada, que entre independente do jeito da pessoa, mas que encontre um espaço onde pessoas em Cristo vão amar e vão ajudar a viverem os planos e propósitos de Deus. Não é deixar ela ou ele como está, mas trabalhar para que a imagem de Cristo seja feita na vida de cada uma delas. Amém.